E aí, diferentões, voltamos com a terceira noite do podcast Diferentões. E hoje nós temos um convidado muito especial, aqui a Clau Ribeiro. E o Marco Matos. Bruno Barnabé. Sim, Bruno Barnabé é um artista. E eu confesso, Bruno, que eu me senti muito leiga quando eu vi todo o seu repertório. Mas fala pra todo mundo, quem é você? Eu sou o Bruno Barnabé. Antes da gente começar, eu quero agradecer o convite para estar aqui, agradecer a rádio. Queria mandar um beijo especial pro Augusto e pro Bernardo, que estão em casa, me vendo. E quem sou eu? Eu sou o Bruno, nascido aqui em Indaiatuba. Sou um colagista, sou professor de inglês, pedagogo. São muitas coisas, na verdade. Um jardineiro amador. Isso que eu ia perguntar, um entusiasta das plantinhas. Das plantinhas, Isso mesmo, ele tem uma pracinha ali na casa dele, muito legal. A gente agradece também. Foi muito corrido, mas a gente conseguiu visitar o ateliê dele. E assim, a conversa poderia ter se estendido muito mais se não tivesse pouco tempo, né? Ficou tarde e tal. E assim, é sério, pessoal, eu me sinto assim muito leiga, eu estou um pouco nervosa para entrevistar. Acho que não só você. Mas assim, a sua arte, eu quero dizer que a primeira olhadela que eu dei, eu não lembro quem começou a seguir quem, mas foi eu que te encontrei, foi eu que cogitei, venha trazer o Bruno aqui, porque eu me apaixonei pelo seu trabalho. Legal, obrigado. E me fala, o que é a collage? Então, a colagem é poesia, né? A colagem é poesia e é uma linguagem. E uma linguagem de... Dentro do surrealismo a gente fala que a colagem é a linguagem do desejo, mas também é uma linguagem de descontinuidade. É um encontro com as imagens, né? Um exercício também. Porque a colagem em si, como técnica somente, como aplicação de material, ela é algo que já existe há muito tempo. A colagem, como a gente entende dentro do movimento surrealista, ela começa em 1918 com Marx Ernst e ela é um exercício de se colocar no mundo, né? De estar em relação com as coisas. Vocês viram, né? Que ele faz uma atividade de collage, não é colagem. Há uma diferença e eu aprendi isso conversando com ele. Conta pra gente... qual é a diferença entre colagem e collage, que é o que você exerce? Dentro do movimento surrealista, o Sérgio Lima, que é um dos divulgadores e um dos que organizou a primeira exposição do movimento surrealista em 67 no Brasil, ele faz essa distinção entre a collage, com a grafia em francês, que seria esse exercício de estar em relação com os objetos, com a vida, com o mundo, da colagem, que seria a aplicação de material sobre o material com a cola, por exemplo, né? Então, se a gente pensar na primeira evidência de colagem que a gente tem histórica, é uma ponta de flecha Neandertal colada com uma seiva num pedaço de um galho, né? Então, a humanidade sempre usou substâncias para fazer aplicação de material em material e produzir essa colagem. Em 1918, quando o Marx Ernst estava ali no meio da Primeira Guerra, e havia um excesso, a revolução tecnológica também permite um excesso de material impresso sendo publicado, ele pega um catálogo de vendas de uma loja e começa a recortar e rearranjar aqueles elementos, e nesse exercício ele tem uma revelação, que seria esse processo de encontrar uma imagem nova trabalhando com signos existentes. Então, essa colagem, do jeito que a gente entende no movimento surrealista, é a prática desse exercício, da busca de uma imagem nova com os elementos gráficos ou fotográficos. É um tipo de uma comunicação, não é? Seria um pouco anterior à comunicação, porque o que acontece, esse processo... a gente podia pensar o seguinte, se você pensar que as relações entre as palavras não se limitam às relações gramaticais, certo? De onde vem um significado novo no uso de uma palavra?
Se você pensar que as palavras, os fonemas são sempre os mesmos, mas a combinação entre eles, que é o que acontece numa poesia, é que faz surgir o novo. A colagem é a mesma coisa, só que com os elementos visuais. Então esse surgir do novo, ele antecede essa comunicação. Você surge o novo e aí você pode talvez comunicá-lo, né? Isso mesmo. A comunicação sem palavras. Sem palavras. A colagem seria como um haikai com imagens. Talvez sim. Talvez. O haikai, eu acho que sim, se a gente pensar ela como um jogo, sim, porque também é interessante pensar que a colagem também tem essa característica do jogo. Como o haikai tem as suas limitações, se a gente pensar no jogo como um espaço de prazer delimitado e com regras, sim. A gente fazia uma palavra. Para quem tá assistindo, tá? Primeiramente, compartilhe com os amigos. Se você gosta de arte, que é o assunto de hoje, e não tá entendendo nada, calma que a gente já vai destrinchar o assunto, tá? É um assunto que eu fiquei meio perplexa também, mas é fascinante. Então vai lá no Insta dele, bruno.barnabé, e já começa a olhar, que é basicamente aquilo que ele tá fazendo. Só que é muito mais bonito pessoalmente, tá? Obrigado. E eu queria também que você me falasse do que te trouxe, o que te fez se atrair por esse tipo de arte. Eu sempre tive uma atração pelo resíduo, isso eu fui entender depois. Eu sempre gostei de colecionar coisas. Então eu entendia que o resíduo possui uma memória, mesmo sem saber sobre isso antes, né? Então eu gostava de colecionar selo, revistas, álbuns, chaveiros, tudo. Eu sempre tive essa coisa da coleção. E uma das coisas que me atraía, eu sempre lia enciclopédias. Então, quando lá nos anos 90 eu conheci o movimento punk e vi um pouco dessa estética da colagem que era usada no movimento punk, eu comecei a experimentar com isso por volta de 96, 97. E isso passou. Em 2005 eu estava morando em São Paulo. Eu comecei a frequentar o bar do Clubinho, que chamava, que era a Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, que ficava ali no centro, e conheci o pessoal do grupo Decolage, que é o grupo surrealista da época, lá, um dos grupos de São Paulo. E aí eu tive contato direto com a colagem dentro do movimento, né? E ali eu conectei, quase que resgatei as minhas memórias de infância e falei, pô, eu consigo... tem algo a se fazer aqui. Então eu retomei esse trabalho com resíduos, né? E comecei a procurar fotografias antigas, circulava atrás uma busca por uma memória que talvez coincidia um pouco também de eu estar estudando na época design de multimídia e estava um pouco cansado de trabalhar no computador, sabe? Então o tempo que eu não estava no computador, eu estava procurando resíduos gráficos para fazer a colagem. E a colagem também, de certa forma, como ela tem essa liberdade muito grande, que é de manifestar o seu repertório, de ser um trabalho não necessariamente que eu estava ali fazendo como design, então aquilo me relaxava, era um encontro para mim, né, com o material. Ficou a pergunta na minha cabeça desde o nosso encontro. Por exemplo, qualquer pessoa ela pode fazer esse trabalho, ela pode se envolver com a colagem? Sim, certamente. E é parte dessa libertação das amarras do mundo clássico das artes que o movimento também surrealista se propôs, né? Na verdade, a colocar no modernismo ali. Qualquer pessoa, por que é possível que você faça? Porque a colagem é uma metáfora do funcionamento da sua imaginação. Então, se você sentar e se propor a recortar uma revista e tentar rearranjar aqueles elementos, você vai ver que qualquer um vai ver alguma coisa dentro daquela combinação. Geralmente um reflexo de você ali, né, no primeiro momento. Mas ela é uma mímica, é uma cópia desse processo de como a imaginação funciona. Então, eu acredito que hoje esse retorno que está tendo da colagem e da collage, que é algo que está aparecendo muito recentemente, tem a ver com esse mecanismo que as pessoas estão buscando
talvez pela velocidade das mídias, estão buscando um outro tipo de relação com essas imagens. Então é possível que qualquer um faça. E existem alguns exercícios, né, que você pode, por exemplo, se colocar a fazer com a própria linguagem, não necessariamente com os elementos gráficos. A gente pode pensar, por exemplo, que se você se colocar nesse estado mental de questionar a linguagem linear, que seria a linguagem do texto, do discurso, as imagens começam a surgir na sua mente. Então a gente pode até fazer um exercício aqui, se quiser. Primeiro assim, porque às vezes a pessoa, quem não conhece seu trabalho e tá ouvindo, vai blá blá blá, vamos tentar mostrar uma imagem pra câmera e meio que o pessoal tem uma noção. Claro que não dá pra ver plenamente, mas olha só, uma das colagens dele. Fala um pouco desse seu trabalho. O que tem aí? Aqui tem, basicamente, assim, a gente pode falar de vários elementos aqui, né? Principalmente a questão de estabelecer relações entre elementos que não aparentemente seriam relações. Por exemplo, aqui a gente pode ver, não sei se a gente consegue enxergar, mas tem uma lula aqui e tem uma cebola aqui, que ela tem o mesmo tipo de perna. Então, esse estabelecimento de relações que não se trata de uma lógica, né? Se trata de uma questão pela forma, aqui no caso, é o tipo de relações que eu vou estabelecendo com a colagem. Então aqui eu tenho uma mulher tecendo, que é parte no simbolismo, o tecido e a linha representam o texto e também o fio da história, né? Então, dentro de uma imagem dessa, eu vou combinando esses elementos e depois eu enxergo o que foi revelado. Não penso antes de fazer. Então, aqui eu tava fazendo uma brincadeira que são silhuetas, né? Tanto do pássaro quanto do morcego, que é uma dicotomia aqui, é um oposto. Então, se aproxima muito da questão do sonho também, né? Como que quando a gente pensa na imagem que você sonha, essas conexões que são estabelecidas no sonho, elas escapam da lógica. Então, o que a gente busca nesse exercício de combinar esses elementos é chegar nesse estado do sonho, que no movimento surrealista fala sobre a sonhação, que seria uma ação de sonhar e não uma passividade perante o sonho. Então, nessa combinação, isso vai acontecendo. Essa aqui, por exemplo, eu acho que ela é muito mais próxima também do sonho, porque não daria para explicar logicamente o que está acontecendo, né? E o que eu vejo nesse processo não necessariamente é o que... eu não vou escrever um título aqui embaixo, porque senão eu escreveria um texto para falar sobre ela. O que eu vejo é meu. A colagem, tinha um exercício que o grupo surrealista fazia, que era o seguinte: a gente se encontrava e eu trazia a colagem e os outros davam nome para o trabalho. Porque daí a gente consegue estimular a visão mesmo no outro e não se prende a títulos, não se prende a um discurso, não se prende a limitação do racional. O que eu vejo e o que ele vê pode ser bem diferente. Totalmente. E assim, falando sobre as suas obras e tal, e quantas pessoas viram, aonde você conseguiu levar suas obras? Você já expôs em alguns lugares. Conta por onde você andou. Eu expus em São Paulo, na Galeria Recorte, expus aqui na Unicamp, em 2018, 2017, expus na França, fui publicado em algumas revistas internacionais, Canadá, Portugal, participei da exposição agora do surrealismo no Egito. Acho que essas são as que mais assim, vai espalhando, né? Aqui também em São Paulo a gente teve recentemente com a Sociedade Brasileira de Colagem uma exposição na Galeria Lateral e um meio de divulgação muito grande da colagem são em livros, né? Então, e revistas e publicações também do movimento e fora, ou publicações mais populares como Aventuras na História, eu já fiz também. Olha só, gente, quanta história. E assim, você falou que costuma coletar essas imagens. Desde quanto tempo você coleta essas imagens? Porque assim, a gente vai fazendo a colagem e a gente tem que ter material, né?
Sim, sim. O material que eu coleto geralmente é o que é chamado do material do mundo impresso, que seria o período que vai do final do século XIX até mais ou menos os anos 70 aqui no Brasil, que é onde ainda era muito caro para imprimir fotografia. Então, nos livros, então havia muita ilustração. Então você encontra esse material, assim, muitos anos, ainda tem material que era impresso em litografia, então o papel é muito bom, tem uma qualidade ali no período do mundo impresso que é muito alta na questão da impressão e do papel. Então eu priorizo esse tipo de resíduo. Geralmente ele já está desatualizado, então assim, são livros, né? Vou procurando em sebos. Tem a questão também do encontro, muito importante para a colagem, que seria o encontro com o material fazer parte do que a gente chama de acaso objetivo, que é um acaso que serve a um objetivo específico. Então, uma vez eu estava no Bexiga, andando por ali, e achei no lixo um álbum de fotos que tinha no mínimo 70 anos, e aquele álbum estava falando comigo, certo? Então ele me encontrou, na verdade, né? Aquela ideia de que quando você encara o abismo olha de volta. Então esse material, se você se colocar nessa posição de estar, se deixar afetar pelo aquilo que você vê, é aí que o encontro ocorre. Então eu me colocava vagando pelos sebos, por lugares onde eu vou encontrar um resíduo desse tipo, né? Que tem uma memória. Por isso que eu não uso material da que a gente chama de comunicação de massa, porque esse material está muito divulgado e não necessariamente você o encontra, ele está vindo ao seu encontro, né? Que seria a linguagem da propaganda. Então, isso que eu reparei, é bem chique, assim. É bem chique o seu estilo. Eu acho que o resíduo por exemplo, essa capa de livro aqui o que eles faziam papel com textura de mármore, né? Então isso não se faz mais hoje, por isso era uma técnica que você pode ver que os livros mais ou menos de 100 anos você vai encontrar esse tipo de impressão. Então eu gosto muito do Flávio de Carvalho, que é o artista brasileiro, que tem um livro que chama Ossos do Mundo. E nesse livro ele fala da questão da memória anímica no resíduo. Então quando você encontra uma capa dessa, você consegue ver que teve um trabalho e teve uma interação humana. Coisa que é rara hoje em dia. Que é raro, né? Que a gente está mecanizando os processos e que a interação humana faz com que necessariamente você vai encontrar outra pessoa, né? O fantasma, talvez, dessa outra pessoa no trabalho dele. Então, isso me interessa muito, a questão do humano, né? Falando de livro, então, o livro O Rasgo Absoluto, que ele chegou a me mostrar e é o nome do nosso podcast. Quero que você fale sobre esse livro. O Rasgo Absoluto é um livro escrito pelo Sérgio Lima, lançado em Portugal pela DSO. Ele foi lançado em 2016, ele é a compilação dos textos do livro que o Sérgio publicou em 82, que é o Collage. Esse é o trabalho do Sérgio em 82, que ele publicou em 82, que é uma compilação de mais ou menos 10 anos de conversa e seminários que ele estava fazendo ali depois da exposição de 67, conversas com pessoas como Wilhelm Flusser, né, que escreveu inclusive sobre o trabalho do Sérgio. Só que esse livro aqui foi publicado pelo Masao Ono, a editora Masao Ono, então é uma editora que já acabou faz tempo, mas que tem muitos textos relevantes aqui. E aí o pessoal em Portugal resolveu reeditar os textos no Rasgo Absoluto. É tipo meio um pocket. É um pocket, pocket. É um livro de bolso da Collage. Uhum. Então esse aqui é o mais recente, um pouquinho atualizado, tem um texto do Sérgio de 2015 sobre as mudanças na tecnologia e como que a colagem se coloca ali, né? Isso que me deixou assim interessada, porque tem um conceito por trás, não é? Ele não sai rasgando as revistinhas lá e colando e assim, não, tem um conceito por trás, né? Outra coisa que eu ia te perguntar aqui, você faz mais coisas. A gente falou sobre surrealismo, a collage, a imagem como conhecimento também, né? Acho que a imagem como conhecimento é um seminário e partes do texto que o Sérgio escreveu, também em 82.
E é parte desse entendimento de que a imagem ela tem um conhecimento anterior nela, né? Ela não precisa de um texto para se tornar conhecimento. Então o Sérgio tem esse seminário, um longo seminário, os textos que vai um pouco na contramão do que o estudo da semiótica, da propaganda, da publicidade, né? Então ele vai buscar, por exemplo, as primeiras Vênus de pedra, buscar essa relação qual que é o fenômeno da gente ver, né? Quando que acontece esse despertar humano que a gente passa a imaginar e simbolizar. Então a imagem como conhecimento vai tentar entender esse despertar para o conhecimento através da imagem, do sonho, da visão, né? E tem muito a ver também com a ideia do ver de olhos fechados, né? Não é necessariamente o estímulo na retina, o estímulo visual. É o que acontece no processo da imaginação. Uhum. E você acha que hoje as pessoas elas estão tendo dificuldade de desenvolver esse lado da imaginação? Você acha que as pessoas estão tendo problemas com isso, que já foi mais fácil da pessoa usar isso a favor dela? Eu acho que é ambíguo, assim. Por um lado, a gente vive numa sociedade que é muito visual, né? Não necessariamente imagética. Eu acho que existe uma questão que... sair um pouco, mas eu sei se a Maria Montessori, que é aquela pedagoga muito famosa, que desenvolveu um método de pedagogia, ela orienta que quando você vai dar um brinquedo para a criança, por exemplo, você não dá uma boneca, você dá um pedacinho, um toco. E a criança passa a utilizar aquele material como uma boneca. Então, nesse momento que a criança olha esse toco e começa a utilizar aquilo como uma boneca, aí está tendo um exercício de imaginação. Eu acho que hoje em dia, por mais que a gente está numa cultura visual muito intensa, acaba acontecendo uma ocupação do imaginário. Então, você não necessariamente porque você está cercado de estímulos visuais, você está imaginando. Pelo contrário, às vezes você está utilizando esses elementos, você deixa que eles te ocupem mesmo, né? Pensar a imaginação como um território. Você só olha assim. Não... Por outro lado, você tem uma quantidade de elementos que propiciam se você escapar dessa ocupação, coisas jamais vistas antes por nenhuma cultura que a gente conhece, né? Até que a gente saiba historicamente. Então, eu acho que essa é uma característica do pós-modernismo, que a gente vive nesses paradoxos, né? Será que não seria mais ou menos a velocidade que está acontecendo, que está mudando um pouco? Porque, por exemplo, como você falou, teve o período impresso, ele durou bastante, então influenciou muita gente. E aí, várias pessoas tiveram uma experiência com aquele material e agora elas estão trabalhando a sua visão daquilo. Como, por exemplo, a pessoa viu uma revista quando era pequena, ela não entendeu, porque a leitura dela não era tal, mas aquela imagem marcou. E hoje, por exemplo, você tem uma experiência com aquela imagem, você recorta e reinterpreta aquilo, que nem sempre é o que aquela imagem queria representar quando ela foi feita. Sim. Hoje, o que acontece? O ciclo é muito menor, não é? Sim. Então, isso daí não interfere também? Eu acredito que sim. Eu acho que a velocidade, ela é uma questão que a gente tem que pensar enquanto cultura, né? O que a gente está querendo, porque eu acredito que é difícil parar, até pelo como o humano se desenvolve. Assim, você não vai desacelerar por qualquer motivo, né? Ela tende só a crescer. Eu gosto muito de uma metáfora que o próprio Sérgio faz do que a gente estaria vivendo, que seria tá num trem-bala, mas nunca descer em nenhuma estação, entendeu? Então você estaria sempre vendo pelas janelas aquelas coisas, mas que seria necessário às vezes você parar e descer em alguma estação. Então é tudo muito recente também, né? A gente pensar em internet, essa velocidade que a gente está tendo, eu acredito, otimista de certa forma, que a gente está aprendendo a usar, como se fôssemos crianças muito pequenas lidando com isso.
Eu acho que essa velocidade tende a acelerar ainda, mas eu tendo a crer também que vai chegar uma hora que vamos dar sinal para descer em algumas estações e falar, pera um pouco, o que a gente encontra em cada lugar, não basta só estar olhando ali pela janela, né? Então eu sinto que talvez a gente está em cima do muro, não dá para saber que lado que a gente vai cair ainda. Esse comentário bate com o que eu fiz sobre música na versão passada, né? E daí me vem uma outra pergunta, por exemplo. Eu trabalho com foto também, e eu peguei o período que se fazia revelação manual, com câmera analógica. E aí muitas pessoas vêm para mim e falam, não, aquilo que era fotografia. E eu falo, não. Porque para mim a fotografia é o que você consegue, como você mesmo disse, interpretar uma imagem e imprimi-la na sua foto. E aí eu venho essa pergunta. Hoje tem muita coisa que é colagens digitais. Qual a sua opinião sobre isso? Você tem uma... eu acho que a colagem digital... Colagem, porque tem diferença. Ela tem sua função. Assim, se você pensar no mercado editorial, tem pessoas que trabalham com colagem e são ilustradores, então eu acho que se aplica e funciona. Eu acho que a questão do material e do encontro com a matéria, essa memória do material se perde na colagem digital, porque nós estamos lidando com simulacros, né? Então você está lidando com uma simulação daquele elemento visual que, se a gente for pensar bem ali na raiz, não passa de uma troca de bits de um lado para o outro. Ela foi impressa, tudo bem, ali pode existir essa imagem, porque eu posso ver uma coisa impressa e naquela ideia de a imagem de olhos fechados, aquilo ser um gatilho de imaginação para mim. Isso, sem dúvida, é possível. Agora, a relação com o material, eu acho que se perde no processo da colagem digital. Porque é diferente você ter o encontro com o material ou você buscar o material. Então, eu acho que como função e como função mesmo, assim, para o dia a dia, para o pessoal usar nas divulgações. Mais estético, né? É ótimo, vai, trabalha, faz, né? Agora, é um prazer, por exemplo, para mim, encontrar essas coisas. Então, isso eu nem considero que seria uma arte nesse sentido. É quase que um exercício mesmo. Talvez para chegar numa questão de... por ela ser linguagem, né? Ela é uma artificialidade, mas ela não cai no mercado de arte com A maiúsculo. Então, eu acho que essa colagem proposta pelo movimento, ela não consegue acontecer dentro do digital. Agora, o outro material que é feito com a colagem, legal. Eu mesmo já fiz. As publicações que eu fazia, às vezes, na Aventuras na História, era tudo digital, né? Mas porque tem uma denúncia que é feita por exemplo, você pegar um pintor como De Chirico ou o escultor como Hans Bellmer, dentro o próprio Magritte, todo mundo ali na vanguarda do surrealismo trabalhava muito com a questão do manequim, que era uma denúncia do que o manequim estaria entrando no lugar do corpo. Então, que ali, naquele meio, depois da Primeira Guerra, onde os corpos foram estraçalhados pelas metralhadoras e bombas, e já vinha numa herança de questionamento do corpo enquanto um lugar sagrado, dá uma vazão a essa denúncia que seria confirmada e que acho que a gente pode ver hoje, que é assim, o corpo se esvazia e o que sobra, o que é o manequim? É um corpo sem alma, né? O que é uma imagem digital ali no computador? Você pode fazer um paralelo, é uma imagem sem o seu corpo. Então, eu acho que essa necessidade de matéria ainda talvez pode ser um ranço nosso geracional, mas eu acho que faz falta esse encontro, porque aí é um pouco da gnose da questão do ocultismo, de você falar que a matéria tem expressão. Então existe uma expressão na matéria que a simulação e o digital não necessariamente vai acontecer, né? A gente tem um distanciamento. Vamos supor que ocorra uma explosão solar amanhã e desliga nossos HDs. O que a gente vai fazer, né? Não tem corpo, você tem chips de silício ali, né? Resumindo, essa
a arte é toda envolta em reflexões filosóficas. Você não concorda? Então, na verdade é isso que eu ia comentar. Uhum. Que eu acho, pelo que eu entendi, eu vou tentar dar uma sintetizada. Uhum. Você acha que a experiência da busca do material, vamos falar do impresso, né? E a vivência no próprio ambiente, ele faz parte dessa vivência da colagem. Seria isso, né? Sim. Porque no digital, você não... por exemplo, é como uma coisa que está acontecendo com o pessoal que tem o Google, que tem tudo. Tá tudo lá, mas a pessoa não consegue, às vezes, nem fazer a pergunta pro Google, né? A pergunta certa, porque ela não teve a busca para chegar lá, né? E esse processo da colagem que você faz, essa vivência que você falou, de ir num sebo de livraria, numa venda de garagem de alguém, tudo isso daí compõe também a experiência de fazer a colagem. Seria mais ou menos isso? Sim, certamente. E ela não só compõe, como ela extrapola daí também um pouco. Porque o exercício da colagem é se colocar a encontrar essas coisas, vai fazer, por exemplo, que você ande na cidade, que você encontre coisas. Tem um conceito do movimento citacionista que chama psicogeografia, que seria você se perder de propósito, por exemplo, que nesse processo de se perder você vai se encontrar. Então, esse movimento é necessário. O que importa, na verdade, é o movimento. Se colocar em movimento. Então, o que vai fazer você se colocar em movimento? No meu caso, foi procurar o material. Nesse processo de me colocar em movimento, eu encontro pessoas, eu encontro a cidade. Interage, né? Daí eu volto para casa, estabeleço essas relações, vou conversar com alguém. E aí o extrapolar da colagem seria estou disposto, estou aberto a encontrar, que é diferente de você receber isso do algoritmo, por exemplo. Não é encontrar, você está no streaming do TikTok, porque aquilo está sendo, você passa a ser o produto e aquilo vai chegar até você. Então, eu acho que o caminho é quase totalmente inverso, assim, né? E uma vez que você se coloca nesse processo de busca das imagens, ele começa a ficar automático. Você se perde nesse processo, porque ele começa a acontecer em outras áreas da vida, né? Então, hoje, por exemplo, eu uso muito esse processo de desenvolver, de imaginativo, para desenvolver jogos de RPG para as minhas aulas. Às vezes as crianças que eu dou aula nem sonham nisso que eu faço, porque isso não é para criança. Gente, vamos jogar um dia RPG com você? Vamos. Vamos jogar. Então é bem por aí. Eu acho que extrapola, sabe? O mais interessante para mim do movimento surrealista é que eles se colocam como uma praxis de vida. E abre portas, abre a sua vida, abre a sua mente para encontrar coisas no mundo, né? E escapa dessa coisa lógica do discurso, do dia a dia, né? Mas as pessoas, elas estão se fechando cada vez mais. E quando a pessoa sai, já ninguém quer muito sair, né? Eu tenho por mim, eu tô saindo muito menos do que antes. A pessoa prefere pedir comida em casa, ela não sai tanto, às vezes conversa pela internet, e esse lance de encontrar pessoas, vamos tomar um café, vamos dar uma caminhada e interagir, viver momentos que talvez enriqueçam o nosso imaginário e trocar universos, porque às vezes você conversa com uma pessoa, é diferente você conversar pessoalmente e pela internet. Então eu acho que isso acaba se refletindo até no seu trabalho. Sim, o que você consegue absorver. Certamente. Eu acho que o encontro é fundamental, assim, entre as pessoas. Até se a gente for pensar na questão da animosidade que estamos vivendo com essa demonização do outro, né? É pela virtualização, né? Você está vendo um avatar na sua frente, você vai entrar lá na mídia social da pessoa e vai falar coisas que na cara a cara você não falaria. Porque existe o corpo do outro, a presença do outro é fundamental. Eu acredito que o movimento que começa no modernismo, ali na pós-revolução industrial, que depois vem no modernismo, é um afastamento do humano, assim,
A gente tá... Isso é ovacionado por algumas pessoas e, por outras, denunciado como um problema. Se a gente, enquanto espécie, vai evoluir vai ficar feliz com essas relações, talvez daqui 5 gerações fiquem, não vão desconhecer o que foi a experiência do encontro. Talvez. E eu, pessoalmente, acredito que é fundamental. Até na própria questão do ensino de um idioma, por exemplo, né? Eu trabalho ensinando crianças a falar inglês. Você percebe que estar em conjunto com a criança, metade, no mínimo, das interações são não verbais. Você vai fazer um comentário, ela vai olhar para o seu olho e vai ver uma sugestão de... então, um movimento, tudo isso eu acho fundamental, né? Que acaba ficando de fora no virtual, né? Sim. E é engraçado, a gente até enquanto cultura está buscando essa simulação, né? Você vê que a realidade virtual, por que querem simular a realidade num outro ambiente, né? Então, talvez seja uma questão humana mesmo, que a gente não consiga parar esse desenvolvimento, mas eu sinto que a longo prazo, ou já estamos vendo algumas consequências disso, porque não é normal, eu acredito que uma sociedade que o remédio que mais se venda no país como o Brasil seja Rivotril, né, por exemplo. Então, eu acho que as pessoas, de certa forma, podem estar sedentas de um encontro que satisfaça a alma e não só sua mente racional, que seria... Concordo plenamente. Plenamente. Às vezes a gente precisa ver alguém para melhorar nosso dia. Básico, assim. Bom, e seus filhos falam inglês fluente, né? Fiquei sabendo. Sim. Eu falo inglês com eles desde que eles nasceram, né? É uma técnica chamada One Parent, One Language, um pai, uma língua. Então, como eu já trabalhava com isso, quando eles apareceram, eu pensei, um amigo meu aqui de Iratuba, inclusive, falou, fale com eles, me ensina, e eu fui e tá indo, eles já são totalmente fluentes, 5 aninhos. Que graça, lindos, são gêmeos, tem gêmeos, e da próxima a gente também chama a sua esposa, porque ela também tem um repertório bem bacana. Bom, eu quero que você fale também sobre esse livro, A Fala. A Fala eu trouxe mais como curiosidade, porque é a primeira revista do movimento surrealista em São Paulo, no Brasil, né? E foi editada pelo Sérgio, e é uma revista rara, não é tão fácil de encontrar, né? E o Sérgio ele foi um grande responsável por espalhar o movimento no Brasil. Ele, por exemplo, ele mostrou o surrealismo para o Roberto Piva, para o Cláudio Willer, né? Aquela geração que eles são chamados de os novíssimos, uma geração de poetas dos anos 50. E eu achei que ia ser interessante, pelo menos, mostrar aqui que desde 67 ele vem... Mas também vem sendo boicotado, né? Em 67 ele organiza essa exposição no MASP, e 2 pessoas do MASP ali na época cancelaram a exposição em cima da hora. Ele já estava com todas as obras vindo da França, já tinha ido para a França, estava trazendo todo esse material, e o Flávio de Carvalho ainda estava vivo, bem velhinho, ainda ajuda ele a fazer a exposição na FAAP, né? Então, aqui, por essas bandas, vamos dizer, o surrealismo não é muito bem visto. Conta, por quê? Por que não, né? Porque o Brasil é o único país que as vanguardas são nacionalistas, né? As vanguardas modernas. Então, o surrealismo não tem essa preocupação com nenhuma questão nacional, identitária, vai. E então acabou que pegou essa onda pós-guerra, muito nacionalismo muito exacerbado, e tinha essa ideia que o surrealismo ali seria uma propaganda, uma cópia dos franceses. Meio importado. Uma coisa importada da França e tal, essa busca pelo que seria brasileiro, né? Então, ainda hoje acontece um pouco isso, porque a questão da imagem que eu trabalho na colagem é uma questão ontológica, ou seja, é uma questão que a preocupação é com o humano. Qual que é Não há uma diferenciação cultural como muito da questão
pós-moderna é colocada hoje, que a imagem seria uma construção política, que a imagem seria um discurso, uma propaganda. O interesse que eu aprendi com o Sérgio, por exemplo, em buscar essa imagem de conhecimento, é entender como que, por exemplo, essa entrada dos seus sentidos forma a imagem no seu cérebro. E isso, ele pode ter elementos culturais, é lógico. Tem a questão do azul em Roma, por exemplo, né? Tem uma questão muito grande sobre ver a cor azul. A cor azul era vista, por exemplo, em Roma, porque não há menção em latim da cor. Então, assim, há um elemento cultural de formação do imaginário, sem dúvida, mas há algo antes, então, anterior, que possibilita a formação dessa cultura. Então, o interesse mesmo do surrealismo é essa questão ontológica, humana, independente de onde nasceu esse ser humano. Por isso que, se você vê o que o Breton fez ali depois da Primeira Guerra, foi um resgate dessas obras, até primeiro na tradição europeia, com Bosch, Turner, Archimboldo, todos esses caras que trabalhavam a imagem, mas que estavam ficando esquecidos e tinham medo da destruição da guerra, né? Então há um resgate, e depois ele vai procurar as artes dos povos nativos, indígenas do mundo inteiro, e vai fazer uma compilação de máscaras, de elementos, de lendas, porque eles estavam falando que, olha, aquele preconceito europeu classista de, não, só a arte da pintura é arte, o movimento estava falando, não, existe imagem em todas as culturas, existe uma capacidade que nos faz humano, que é de imaginar. Então, onde está essa imagem? Então, e vai procurar essa beleza de toda a construção cultural de todos os povos, né? Uhum. Então é isso que interessa mais. Então escapa um pouco dessa coisa do nacionalismo, de uma arte engajada, às vezes. Vai além, né? Eu vejo que ela é anterior, assim, na verdade, sabe? Anterior no fundamento. Uma coisa que eu fiquei também me perguntando, se eu, por exemplo, fosse me envolver no processo de colagem, é claro que existem os exercícios que você falou, mas alguém se propõe, como manter aquilo neutro desses símbolos que você disse que não tem nada a ver com o surrealismo? É difícil no começo, mas eu acho que um paralelo que a gente pode fazer é a escrita automática. A escrita automática é um dos precursores também do surrealismo, feito ali para o pessoal antes até de ter esse nome, né? Porque a questão é o surrealismo, colocado dessa forma, a tradução seria uma mais realidade, buscar aquilo que está além da realidade. Quando você vai fazer, já tinha gente estudando isso, própria psicanálise, buscando o que está por trás da mente racional, era o que provoca o sonho, etc. Então eles sugeriam que você fizesse uma escrita automática, que é você pegar folhas e começar a escrever qualquer coisa, o que te vem à cabeça primeiro. E conforme você vai fazendo isso, você vai ver que as primeiras páginas são horríveis, vai aparecer um monte de resíduo do dia a dia, da ocupação, mas tem um momento que você entra num certo transe, vamos colocar entre aspas, que começa a fluir. E é um exercício, pode fazer, você pode começar, pega um papel, começa a escrever e depois da segunda, terceira página, algo toma conta de você. Tem muitos escritores que falam isso, eu sou tomado pela escrita, né? Eu não sou eu que escrevo. Então, de novo, uma certa identificação desse mecanismo que é esse processo, essa coisa que produz imagens na sua cabeça. Então, o processo é difícil você se livrar de anos de condicionamento visual, discursivo, textual. Seria começar a trabalhar isso e lentamente você vai se libertando dessas amarras, de certa forma, né? Então esse processo eu acho que acaba puxando inspiração para outros tipos de arte, por exemplo, a música. Sim. Ela é Por isso que eu comecei falando que a colagem é poesia. Sim. Porque a poesia é uma só, né? E as expressões dessa poesia são diversas, que daí vão ter na artes plásticas, na arte, qualquer tipo de artificialidade. Então eu acho que esse uno, que seria essa
capacidade de gerar poesia com alguma linguagem, ela é única. Se você começar a tirar fotos e se colocar num exercício de questionar os seus procedimentos, eu acredito que necessariamente você vai entrar num processo de poesia, de imaginação, né? E a gente quer fazer um exercício? Ó, tem uma concha aqui, certo? Uhum. Então, um exercício simples de colagem era assim, se eu botar essa concha na mesa e perguntar o que você vê. Então, qual que seria o racional linear discursivo? É uma concha e eu vou começar a descrever, né? Com pontas, etc. Isso seria o racional. Uhum. Agora, a gente podia falar que é uma caverna. Então, você começa a ver a concha como uma caverna, ou uma boca, ou as próprias ondas. Então, você pegar um elemento do seu dia a dia, um objeto qualquer, e começar a tentar transformá-lo. Sim. Então, a partir dessa transformação... descontinuá-lo, porque não é só desconstruir. Imagine que essa forma da concha, ela vem numa continuidade. Agora, você ter a capacidade de olhar e falar, esta caverna, você descontinuou, mas não desconstruiu. Porque você não quebrou essa forma. Sim. Você está dando uma nova visão sobre essa forma. Então, você pegar um objeto e começar a tentar encontrar relações que possam ser estabelecidas com ele. E é o mesmo princípio da colagem. Você pega uma cebola, eu vi que ela tinha uma perninha. Não é uma cebola, é uma lula. E aí muito legal. E ela começa, e aí é um processo que você não consegue parar depois, né? Assim, uma vez que você se coloca a fazer isso, você pode começar a observar. Então, tem jogos para a gente fazer isso, por exemplo, que eu falo que isso é uma concha, você vai falar que é outra coisa, e depois a gente pode pegar os 3 elementos e tentar relacioná-los. Eu acho que seria legal, por exemplo, na rua, e ficar olhando os formatos das coisas como se fossem nuvens. Nas nuvens as pessoas, olha, parece um cachorro, parece uma flor. Mas olhar os formatos, principalmente da arquitetura. Eu acho que super é um campo super vasto. Sim. Eu acho que as nuvens é essencial você olhá-las para ver essas imagens. Que nosso cérebro é programado para ver isso. Sabe quando pessoas veem manchas e às vezes veem santos, né? Ou veem rosto. Então, é pareidolia que chama isso. A gente tem isso como fundamento da visão, né? E aí, quando uma criança está crescendo, você não vai chegar para ela e falar, isso é uma boca. Ela vai pirar. Então, é necessário que no começo da vida você vai dar ordem, disciplina, ensinar uma linguagem e tal. Depois que isso está estruturado no ser, você vai ter essa liberdade. Eu acho que a maior dificuldade nossa, assim, digo daí questão social, pela nossa herança de uma escola prussiana, uma escola muito tradicional, essa coisa muito mecânica, acaba que a gente vai levando a nossa vida dessa forma. E para aí ser uma desconstrução, para desconstruir esse tipo de pensamento, pode ser mais difícil, né? Eu acho que com esses tipos de exercício, se você está disposto a se colocar nessa visão, aí vai acontecendo. E assim, não é que você vai viver lá o tempo todo vendo essas imagens, né? Vamos sair daqui. Mas ela passa a ser um exercício. Então, e você pode fazer isso com a linguagem. Um outro exercício, um outro jogo que a gente faz é de transformação. Eu escrevo uma frase, a concha está aberta. Você tem que pegar essa frase e transformar. A boca, que era a concha, está voando. Você fez alguma coisa no Insta. Eu até comentei alguma coisa. Então, e aí o Marco vai pegar e vai falar, a caverna está flutuando. E começa. E aí a gente vai passando o papel. E você vê que depois de algumas rodadas, a gente perde o controle racional daquilo. E 90% talvez seja uma porcaria, mas sempre aparece uma outra pérola, né? Um insight. Você fez uns posts, né? Que você coloca uma colagem e por trás uma foto, sem toda a estrutura da colagem, eu acho. Tem alguma coisa assim lá? Acho que tem umas que eu vou mostrando os elementos próximos, né? Que era na tentativa de... só de apontar para essas relações, né?
Porque eu estabeleço uma relação por causa do meu repertório e você vai estabelecer outra, você outra. Então, acho que é aí que está a beleza também, né? Independentemente de todo esse contexto, dessa complexidade, olhar para as suas obras é muito bonito. Eu acho muito bonito. Obrigado. Eu acho que você deveria tentar expor aqui em Indaiatuba em algum momento. É um plano de fazer uma exposição aqui. E eu vou estar lá, Vamos. prestigiando. Sim. Aí, por exemplo, voltando um pouco você falou, né, que a colagem ela é ancestral, desde que colocou o primeiro seta na seiva, tal, não sei o quê. Hoje nós temos um movimento de rua que são as colagens com os lambes, tal. Você tem alguma opinião sobre isso? Você considera? Eu curto, acho legal, acho que é uma forma de estar presente, né, no espaço público, um pouco nisso do que a Cláudia estava falando, as pessoas estão evitando sair, cada vez mais reservados, dentro de condomínios, né, e o lugar do público, o lugar de uma comunhão, que seria o espaço público, onde você abandona sua zona de conforto e vai encontrar outros corpos, né? Eu acho que qualquer arte é válida nesse sentido. O Lambi Lambi, ele, além da sua função, já teve um negócio com uma história enorme, né? Os cartazes, então eu acho que tem esse espírito de quase provocar, né? Provocar as pessoas a, tô anarquia, aqui. né? Sim, uma anarquia, assim, num sentido quando você está não pedindo ou questionando esse espaço público, né? Que eu acho que tem obras também que são legais, que vão em lugares específicos e falam, nossa, o próprio grafite, né? O Zezão que vai no esgoto e chamar a atenção para aquele... Os gêmeos, né? Que acabaram virando. Os gêmeos, E até também tem o Keto, né? Que daí ele tem o elemento da África. Ele é daqui de Indaiatuba. Sim, meu amigo. Eu fazia grafite. Então... então a gente começou mais ou menos junto lá em 96, 97, né? Eu ainda falo com ele, encontramos às vezes. Então... Quer dizer, acho que a última vez faz uns 7 anos que a gente se vê. Eu tô tentando contato com ele também, pra ele vir. Vamos ver. Então, tem uma pessoa aqui, mas ela tá no meu WhatsApp, o Marcelo Cremonini. Pode mandar a pergunta, tô só esperando. Será que posso levantar uma pergunta? Olha lá, enquanto isso no YouTube, se tem alguém. Aqui. Eu tô me atrapalhando ainda com as redes. Tá bombando. Eu fico aqui, aí eu ligo, faz barulho, eu fico em pânico. Então, pra responder tá difícil. O que o povo tá dizendo aí? Estão gostando muito da conversa aqui, né? Quem? Conta aí. Nós temos o D'Amico aqui, tá conosco. A Márcia Passarelli. O Fernando Anastácio. Marina Leite. Sônia Margocian. Priscila Margocian. Estão todos aqui assistindo a gente. Seus lindos, obrigada. Viu, gente? Obrigado mesmo pela força. Isso mesmo. Compartilhem com os amigos. Estamos começando, mas o negócio só vai ficar bom. Aqui, olha só. O Marcelo diz o seguinte: entrou na questão que é a arte das culturas indígenas. Pergunta: essa busca sua por material impresso antigo, se você já fez ou pensou em fazer trabalhos como base, tendo a arte rupestre como base? A arte rupestre, acho que ele está querendo dizer essas pinturas. Isso, ele gosta muito, aliás. Eu acho que a base é a mesma, assim, porque eu tenho muito interesse pela questão da pintura primitiva, a questão primitiva no sentido de vir primeiro, né, dessas pinturas nas cavernas, porque ela é uma emergência dessa visão e envolve o ritual, um risco de vida, que seria entrar naqueles lugares, fazer a pintura. Eu entendo que eu tenho um curso da imagem que às vezes eu dou, que vai buscando dessa primeira manifestação, que foi as primeiras esculturas, até ter um afastamento das esculturas em formas de mulher que tinham as formas bem largas dos seios, do ventre, que não tinham cabeça. Depois vai aparecendo a cabeça, e aí tem esse pulo para as pinturas nas cavernas, que eu acredito que é só uma extensão daquela escultura, porque a caverna é o útero, né, na nossa compreensão. Então a caverna continua sendo
esse lugar da emergência da vida, e que tem tudo a ver com o processo da colagem, que seria a emergência da imagem. Na compreensão do movimento é a mesma, não teria uma diferença do aparato, do olho, do ver, desde esse primeiro surgimento. Então, eu tenho muito interesse, mas acabo mais como interesse como uma imagem, como esse conhecimento, né? Como que isso aconteceu, a questão arqueológica, a questão do porquê desses elementos, o porquê que aquilo estava sendo pintado, até chegar, por exemplo, nas pinturas aqui que a gente tem no Brasil, que datam aí de 12 a 14 mil anos. Então eu acho que é um caminho humano que me interessa muito. Que a colagem acaba sendo um exercício muito, vamos colocar assim, superficial, né? Ela é um provocador dessa compreensão toda. Então me interessa muito, sim, a questão das pinturas. Viu, Marcelo? Inclusive, vocês precisam trocar umas ideias. Eu vi lá o trabalho dele. Ele só trouxe 2 colagens, mas ele tem muita coisa, assim, eu pirei total, fiquei perguntando várias coisas, e ele tem muito material ainda para construir outras e outras e outras. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Você falou das esculturas das mulheres, né? Que muitas vezes elas apresentavam em formas robustas e sem cabeça. Você viu uma vertente que apareceu agora que diz que elas são dessa forma porque, na verdade, as mulheres estavam se vendo. Ah, eu acredito que eram mulheres que faziam. Então, mas como ela mesma estava fazendo, então ela se via desse ponto de vista. Sim. Que ela se observava para fazer. Não teria era uma outra observadora pela forma como elas viviam, e por isso tem essa formatação. Super interessante. É a forma do olhar que criou essa formatação. Tem a Camille Paglia, que tem o livro Persona Sexual, que ela fala dessa migração do olho, né? Se você olhar, se você vê, por exemplo, a primeira cultura que põe o olho em evidência são os egípcios, e antes até os assírios começam a colocar o olho. Então ela fala que há uma migração do umbigo para o cérebro, né? Talvez acho que corrobora um pouco essa ideia que você está trazendo de que seria uma perspectiva do corpo a partir da visão da mulher, né? E hoje nós temos o contrário, né? Nós muitas vezes nos vemos pelo olhar do outro, né? Que é aquela questão que, mas eu tô bem. Eu nunca tô bem se a visão do outro não me passa essa segurança, não é? Sim, total, né? E sim. Eu acho que tem o percurso do olhar é muito interessante, né? Quando você começa... um dos meus maiores interesses na questão da imagem é esse percurso também. Porque daí a gente tem um elemento comum, que seriam as Vênus, que aparecem no mundo inteiro ali, o que a gente sabe como o mundo naquele momento, a gente tem evidências, e há um percurso que se espalha esse olhar pro globo, com a migração dos povos. Então, você sai da escultura da Vênus, passa para a caverna, depois vem para as máscaras mortuárias, e depois para os artefatos, e aí explode. E também sabido da cultura Neandertal, que fazia esses... Então, eu acho que... Isso estou falando aqui sem muito... Não, isso aqui é uma Mas conversa. Eu acho que é uma progressão do olhar que nos faz humano nesse sentido, assim, essa capacidade de acordar do despertar, não só da comunicação, assim, porque você pensa num pássaro, por exemplo, ele exibe lá as penas, ou um animal faz um chamado, mas esse ver o outro e simbolizar o outro e notar a ausência do outro, né? Eu acredito que a imagem surge aí e vem nos desenvolvendo como espécie, né? Assim, eu acho que a gente ainda tem o mesmo mecanismo. Papo super profundo, né? Não, eu me sinto muito, muito leiga perto dele, muito burra. Aí, você sabe que nós temos um programa de música, né? O mixtape. E aí, você vê, por exemplo, a influência da colagem na produção musical. Tipo, vamos dar um exemplo, a Laurie Anderson. E o Pixies, por exemplo.
Você tem alguma... Você gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Eu acho que o mundo moderno pós-guerra tem uma influência total desse movimento, principalmente do surrealismo. Assim, eu vejo total. E assim, a gente até pensar na ideia de aceitar a colagem, né? De aceitar só é possível haver colagem no mundo fragmentado. Se a gente pensar na questão da música, por que a gente aceita um DJ, por exemplo, né? Fazendo um trabalho, eu acho que a melhor comparação seria o DJ, aquele que vai, enquanto tem um trabalho já pronto, ele vai intervindo, né? colando, costurando. Então, eu acho que tem tudo a ver. Como nos anos 80, que veio o movimento do sampler, né? Isso. Que criou toda aquela... Então a colagem ela vai se espalhando por diversos setores, né? E tem um pessoal da colagem sonora também, né? Que também tem colagem sonora. Você pode buscar aí, dar um Google no colagem sonora, vocês vão encontrar. Colagem sonora. Visual, como foi o caso da MTV, né? Lembro. Que ela praticamente era uma colagem a olho visto, né? O Monty Python, né, que fazia aquela abertura. O Monty Python acho que popularizou essa estética e eles tinham contato, né, com o movimento, então. Sério? Dos colagistas? Colagistas, né? Ai, né, que chique. Bom, eu amo arte, tô sempre interessada. Eu não conheço nem metade do que eu deveria, mas fica o convite. Todo mundo deveria conhecer Bruno Barnabé, só acho. Você também estudou na Inglaterra encadernação? Eu fiz na terceira vez que eu fui para a Inglaterra, eu fiz uns cursos, e entre eles estavam encadernação, né? Você acha que isso interviu no seu trabalho de colagem? Interviu. Deu uma visão, colocou algum ponto nisso daí? Interviu, sim, porque quando eu fui para lá, a minha ideia era aprender todos os processos de publicação. Então eu fiz o Desktop Publishing, que é a editoração eletrônica, a gravura, a encadernação. Então a ideia era construir os livros que eu conseguisse controlar todo o processo, né? E nesse processo de estar fazendo a encadernação, lá em 2008... que eu comecei a encontrar esses papéis, comecei a entender mais sobre o processo da produção do livro e, de certa forma, assim, valorizar um pouco mais, né, de como chegava. E um dos livros que eu mais uso, eu encontrei lá, que é um livro de mais ou menos 150 anos, com muitas gravuras, e eu comprei num sebo por 1 libra. Olha, que legal. Buscando esse material de encadernação. E você teve coragem de cortar ele? Todo. Não, e aqueles álbuns de fotos? Conta tudo. Os álbuns de fotos também. Eu sempre me pergunto como esses álbuns chegam no lixo, né? Assim, por que alguém dispensa aquelas memórias? Eu geralmente acho que porque todos morreram. Mas o álbum de foto traz muita memória ali, é uma configuração fotônica, né? Ela é única nesse sentido, me interessa muito a vida que estava contida ali. Então, eu trabalho com as fotografias antigas aí por volta de 100 anos por causa disso, porque eu acho que, principalmente de anônimos, né? Porque quem eram essas pessoas, e eu acho que traz essa questão da brevidade mesmo, assim, né? Nós somos muito breves por aqui, né? E essa revolução de conseguir guardar essa forma é muito emblemático, né? Hoje em dia a gente toma muito assim, qualquer coisa, mas, poxa, fascinante. É fascinante. Que a história da pintura começa assim, né? Tem a lenda da filha do ceramista grego, que ela se apaixona por um rapaz, ela não quer que ele vá para a guerra, ela pede para ele encostar na parede e desenha a sombra dele, e pede para o pai tirar o decalque. E essa é uma lenda, lógico, que é uma metáfora para o nascimento da pintura, né? Então, acho que a fotografia é uma mais pintura nesse sentido. De repente, a gente consegue segurar num pedaço de papel, através de químicos, uma configuração de fótons, né? Porque antes da foto existia a pintura para retratar as famílias, não é? Mas eu quero agora a sua opinião. Então você faz um trabalho de resgate de fotos que foram descartadas, aí você as vê e recorta
né, e faz disso uma nova interpretação. Então nós podemos dizer que você é um fofoqueiro digital. Seria isso? Porque normalmente na fofoca não é isso? Você observa uma imagem de longe, dá sua interpretação E comunica. comunica. Então podemos dizer que a colagem seria a forma da fofoca da arte. Seria isso? Não. Ai, gente! Eu acho que... Se defenda. Ele tá te trollando. Não, porque não trata-se de um discurso. Eu não vou lá falar alguma coisa, né? Nesse sentido. Eu vou lá mostrar algo que você está livre para ver, assim. Então, eu acho que essa liberdade é o que importa. E lembrar da triade do movimento: amor, poesia e liberdade. Se infringir algum desses três, não é imagem. Ele é o fofoqueiro que tá ocupando o outro. Eu só mostrei. Eu não contei. Não, eu entendi. Assim, que normalmente na fofoca, né, vale a minha versão sobre a realidade. E na proposta da colagem, ela não tem uma proposta, né? Cada um interpreta da sua maneira. Eu acho que a fofoca tá mais para o que a propaganda faz. Isso, é verdade. Querer te convencer de alguma coisa. Já virou o joguinho. Eu não quero convencê-lo. Virou o joguinho pros publicitários. Desculpa. É isso aí. Então a gente pode fazer um debate. Traz aí. Vamos debater. E é isso. O papo está ótimo. E ele se estenderia muito mais. Eu tenho uma apostila que eu não consegui ler inteira. Já vou levar para mim. Se alguém quiser, pode me escrever no Instagram. Isso. Que eu mando essa apostila. Se quiser saber mais, inclusive, entrar em contato, @bruno.barnabé. E agora fica o lembrete, amanhã nós temos o nosso programa Mixtape, na rádio mesmo, musical. Uma playlist maravilhosa com o selo Maxilar e bandas independentes. Então, sábado e domingo às 22 horas, quem está no ar pode aproveitar amanhã e ficar com a gente de novo. E não é isso? Isso mesmo. Com as músicas que ninguém pediu, ninguém quer, mas acabam ouvindo. Você vai ouvir, né, Brunão? Certamente. Gostaria de deixar um recado, falar um pouco mais. Não, gostaria de agradecer. Ficou Obrigado. Gostou do Foi convite? ótimo. Não doeu nada. Não, estava um pouco nervoso no começo, mas passa. Na próxima não vai tremer a voz, não. Então, muito obrigada e um beijo grande. Boa noite. Bom final de semana, diferentões. Boa noite, diferentões. E dessa forma que nós vamos tirar o diferenção de todo mundo. É isso aí.